Oi, o meu nome é Jennifer e o nosso trabalho de hoje é sobre fenômenos térmicos, um seminário sobre trocador de calor. Os tópicos que serão abordados são a definição, aplicação, classificação, equações e situação real. A definição: equipamento termodinâmico que permite transferência de calor. Transfere calor entre dois fluidos através de uma parede sólida. Os trocadores de calor têm a principal função realizar a transferência de calor de um ou mais fluidos que se encontram em temperaturas diferentes. Possuem um design compacto, resultando assim em uma menor quantidade de material utilizado para a superfície de troca. O seu alto rendimento está aliado a seu baixo custo de manutenção. São perfeitos para solucionar problemas de transferência térmica para uma ampla gama de aplicações. Em resumo, os trocadores de calor são notáveis por alta eficiência térmica no processo de transferência de calor, baixo custo de instalação, alta performance com baixo volume retido, fácil desmontagem para manutenção por ser um equipamento desmontável, permite o ajuste da capacidade do trocador de calor, adicionando ou removendo placas do equipamento. Trata-se de um dispositivo termodinâmico, como eu já havia mencionado, que tem a principal função realizar a transferência de calor a mais fluidos que se encontram em temperaturas diferentes. Tem por finalidade resfriar ou aquecer para que ocorra o fluido por um circuito que promove a troca de calor entre eles. Em suas aplicações temos ar-condicionados, aquecimento de ambiente, produção de potência, recuperação de calor, processamento químico. Classificação: temos o trocador de calor aletado, que é muito utilizado no campo de aquecedores e resfriadores de ar e gases. O trocador de calor aletado é uma grande utilidade na fabricação de peças para a indústria de diversos segmentos. Pode ser aplicado em diversos aquecedores, condensadores a vapor, dentre outros. O trocador de placas é desenvolvido para realizar a adequada transferência de temperatura, permitindo o conforto térmico do ambiente. Trocador de calor serpentina. Executam essa função, foram inseridos no processo com a função de facilitar a engrenagem que faz a produção andar a passos largos. É um desses dispositivos que fazem a diferença e são muito aplicados em atividades de geração de energia, indústria alimentícia, entre outros. Trocador de calor casco e tubo. É um equipamento que utiliza a troca de fluidos que podem ser de origem líquida, sólida ou gasosa, em sistemas de refrigeração e aquecimento de diversos tipos de equipamentos. Trocador de calor duplo tubo. Possui um conjunto em formato U, também conhecido como grampo, ou seja, apresenta dois tubos concêntricos, geralmente com trechos retos e conexões apropriadas em suas extremidades que conduzem os fluidos de uma seção para outra. Este conjunto permite ainda a conexão de vários tubos em série. Neste modelo, o fluido escoa pelo tubo interno, enquanto que o outro fluido circula pelo espaço anular, ocorrendo a troca de calor na parede do tubo interno. Um dos métodos de análise do trocador de calor é o método da média logarítmica das diferenças de temperatura, que é igual a U vezes A vezes delta TML. Delta TML sendo a diferença de temperatura média logarítmica, dada pela fórmula à direita, e U é o coeficiente global de transferência de calor e A é a área. É necessário notar também que, devido ao diferente fluxo de corrente comparado com uma corrente paralela e uma corrente contrária, os valores de variação de temperatura de entrada e de saída vão ser diferentes na de paralela e na de corrente contrária. Se torna mais fácil de se identificar a diferença dessa diferença de temperaturas das correntes paralelas para as correntes contrárias quando você coloca as duas de lado a lado dentro de um gráfico. Na corrente paralela, a temperatura, a variação de temperatura inicial é bem maior, pois os dados, no mesmo momento, no mesmo caminho do circuito, a temperatura se encontra muito diferente, completamente diferente. Porém, já na corrente contrária, a variação de temperatura não é tão grande assim, a variação de temperatura inicial não é tão grande. E a única diferença é que na variação de temperatura final, a temperatura
na paralela é bem menor do que na contrária. Então, quando você quer ter uma variação de temperatura mais longa, menor, vale mais a pena utilizar uma corrente paralela. Porém, se você quer um fluxo, uma variação de temperatura mais estável com o passar do caminho, é mais adequado utilizar uma corrente contrária. Outro método de análise de trocadores de calor é o método da efetividade. O método da efetividade baseia-se em casos onde você não tem a temperatura de entrada e a temperatura de saída, ou você não conhece elas, e você consegue ter, você sabe, ou você foi especificado a vazão desses fluidos. E, claro, o coeficiente global de transferência de calor tem que ser especificado, tanto para o método de efetividade quanto para o método de média logarítmica. Tanto no slide anterior quanto no atual, pode-se notar que existe uma variável chamada NTU. Essa variável consiste do número de unidades de transferência. Ele é o coeficiente de global de transferência de calor multiplicado pela área, dividido pela capacitância térmica mínima. E também em alguns casos você vai encontrar a razão da capacitância térmica, que é basicamente a capacitância mínima dividido pela capacitância máxima. Utilizando cada linha dessas tabelas, são tipos de sistemas ou arranjos de fluxo diferentes e as suas fórmulas, as suas respectivas fórmulas, utilizando o método da efetividade. Situação real. Pasteurização. Trocadores de calor são fundamentais no processamento do leite e seus derivados. O processo de pasteurização é de extrema importância para destruir bactérias patogênicas e, assim, aumentar o tempo para consumo do leite. Porém, expor o leite a altas temperaturas pode afetar a textura, sabor e valor nutricional devido à desnaturação proteica. Por isso é fundamental possuir controle preciso da temperatura. No processo de pasteurização, o leite frio, a 4 graus Celsius, é esquentado até a temperatura de 72 graus Celsius por 15 segundos e depois resfriado até 4 graus Celsius novamente. O calor do leite quente é reutilizado para aquecer o leite frio em um processo que economiza energia de calor e refrigeração. Esse processo ocorre em um trocador de calor e é chamado de recuperação de calor. Cerca de 95% do calor do leite pasteurizado pode ser reciclado. Geralmente são utilizados trocadores de placa para esse processo. E esse foi a nossa apresentação do seminário. Muito obrigada pela atenção. E aqui abaixo estão os links das informações retiradas de livros e dos sites.